assim, seguindo logo você com esse trabalho lindo que você faz, tá? Eu vou me ausentar, eu vou deixar o Pedro, que vai mediar a mesa aqui, as outras mesas do dia, tá? Mas eu vou estar aqui à disposição se quiser me ligar, Ok. tá? Tô no telefone aqui. E já de antemão te agradecer, né? Sei que você não vai estar presencialmente conosco, Esse mas ano não. eu sei que não é, que eu sei que é com, tenho certeza que é com uma obrigação sua. E muito obrigado de estar aqui à disposição da gente, tá ok? Um Obrigada, beijo eu que grande. agradeço. Beijo. Obrigada, obrigada. Bom, vamos lá. Então vamos fazer a Vamos. apresentação, né? Bom, a Rowena Aranroth, né, que se pronuncia, Isso. é escritora e oraculista. Ela vivencia o druidismo moderno sobre uma ótica reconstrucionista desde 2004. É afiliada à Ordem Druídica ADF e ao Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. É idealizadora do Templo de Avalon, CID, e do grupo Med and Seed. Depois ela me corrige se eu não tiver pronunciado certo. Autora do livro Brumas do Tempo e da mentoria oracular Anan Mor. Ela vai falar um pouco para a gente sobre bênçãos e maldições no folclore irlandês. E aí vou deixar, então, agora a palavra para a Rowena. Bem-vinda. Obrigada, Felipe e Pedro, pela parceria e de estarmos hoje, nesse sábado, aqui com todos vocês. Foutia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, começando essa nova jornada, agradeço às 3 famílias, a organização, os apoiadores desse evento maravilhoso, principalmente Felipe, Pedro, toda essa parceria com outras tribos neste 13º encontro de druidismo e reconstrucionismo celta. Então, já fizemos as nossas devidas apresentações. É um prazer enorme estarmos aqui conversando com todos vocês. E vamos dar abertura com o meu ramo de prata. Peço que todos inspirem e expirem o ar pelo nariz, relaxando, centrando nesse momento sagrado. Pelas bênçãos do céu, da terra e do mar. Que o poder da inspiração, a voz da sabedoria e o fogo da criatividade estejam conosco em honra aos deuses, ancestrais, espíritos da natureza, aliados e afins. Que assim seja. Então vamos aqui dar início, bênçãos e maldições no folclore irlandês. Antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, eu peço um momento de reflexão aos que estão assistindo nesse momento, aos que vão assistir. E pensem o seguinte: não chegamos nesse caminho por acaso. Aliás, nada é por acaso. E mesmo aqueles que ainda não têm o entendimento completo de tudo aquilo que for abordado, entre referências acadêmicas e o folclore local, que permanece vívido na memória do seu povo, tanto aqui no Brasil como na Irlanda. Então é essencial que a gente reconheça esses povos nativos e sabendo que essa origem ela deve ser reconhecida. Precisamos sempre citar as fontes e dar os devidos créditos. E dentro dessa proposta, nas palavras de um dos mestres na minha jornada druídica, Charles Dovine, diz o seguinte: a mente expandida vai além da limitação dos mundos da criação e da ação. É preciso entrar e mergulhar completamente nas águas do conhecimento para aprender a nadar em direção à sabedoria infinita. Então, essas palavras que nos inspiram e que nos motivam sempre a estar caminhando, fazendo esse trabalho devocional, compartilhando conhecimento e também, de certa maneira, como a Juliana escreveu na palestra incrível que ela deu anteriormente, a minha, que seja uma linguagem de fácil acesso a todas as pessoas.
E seguindo adiante, cada cultura tem sua própria forma de magia popular ou algum tipo de crença, que é passada de geração em geração. Elementos que são transmitidos de maneira atemporal, conhecimentos que fazem parte da memória familiar ou de antigas tradições. Isso está inserido em várias culturas, em todas as culturas do mundo. Nós temos essa memória ancestral, esses costumes locais, e é graças a esse folclore que preserva a nossa tradição também, que nós também possamos acessar no momento presente. Seguindo com o nosso slide, qual é a proposta desta palestra? Vejam só. Evidências sobre bênçãos e maldições podem ser encontradas em várias fontes, como nos textos mitológicos irlandeses, que contêm vários exemplos, desde o poder de curar até o de satirizar. Os Fili, poetas e videntes irlandeses, os Aes Dana, pessoas das habilidades, e as satiristas femininas tinham o conhecimento de abençoar e também de amaldiçoar, sabendo que, principalmente, a questão da maldição, ela só seria lançada apenas se fosse justa. Se essa sátira, fosse lançada indevidamente, ela retornaria ao lançador. Então, responsabilidade e bom senso é o que devemos ter nesse caminho. Aliás, em todos os caminhos. Nós temos consciência de tudo nessa vida. Ninguém está aqui aplicando o conhecimento de forma indevida. Pelo contrário, é partilhar esse conhecimento para que outras pessoas também tenham esse acesso e também possam achar esse equilíbrio entre os mundos. Acessar essa sensibilidade também através dessa mitologia, dessa cultura tão rica que às vezes a gente não tem nem muita noção. Geralmente as pessoas colocam num saco só, né, celtas. O celta é tudo celta e tá celta. Não, nem sempre tá celta. Os celtas eram várias tribos espalhadas pela Europa e cada uma delas tinha uma tradição, um costume local, um folclore, nem sempre comum a todos. Alguns sim, outros não. Especificamente hoje nós vamos abordar a Irlanda. A Irlanda é famosa por sua magia, folclore e superstições. Temos aí todas essas figuras incríveis, fadas, banshees, druidas, poços sagrados, suas bênçãos e também suas maldições. Essa magia é conhecida como Pichogues, que pode significar encanto, feitiço ou simplesmente superstição. Então, nesse slide, basicamente, temos 3 locais aí da Irlanda, locais sagrados, maravilhosos. Essa conexão é de coração, é de alma. Algumas pessoas sentem esse chamado, se sentem atraídas pela própria natureza, a própria paisagem da Irlanda, que realmente é mágica. Ela está escrita em pedra, está escrita no olhar e na alma desses povos, mesmo que eles ainda não tenham consciência. Por incrível que pareça, nós aqui no Brasil, que cultuamos e reverenciamos essas tradições, às vezes temos mais informações que os próprios irlandeses, que por conta do cristianismo e várias outras problemáticas, até de apagamento cultural, ocasionou algumas perdas no sentido do desligamento com essa terra local. E aí vem esse despertar, esse chamado além-mar. Muitas pessoas podem reconhecer como uma saudade. Às vezes a gente tem uma saudade de estar em algum lugar que a gente não sabe exatamente o que seria esse lugar. E eu posso dizer que é o chamado. E esse chamado também tem um detalhe. Muitos, vocês já ouviram essa frase. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E eu diria que esses poucos escolhidos são reivindicados. Sim, os deuses reivindicam. Não adianta, às vezes você quer fugir e não ter
e não tem jeito, você vai dar a volta e vai acabar aqui, nessa cultura, e abrir esse espaço maravilhoso entre os mundos. Então, Irlanda é tudo isso e um pouco mais, é um chamado, mas também é um aprendizado. E esse aprendizado, ele tem tantas coisas que se afinam à nossa terra nativa. Então, vamos lá. Olha, geralmente, quando a gente fala dessa magia Pishogues, a gente pensa que é algo muito inusitado, muito diferente, né? Uma palavra em gaélico que basicamente se refere à superstição. E vamos combinar que nós somos supersticiosos, né? Tem nesse slide aí uma imagem de um espelho quebrado. Quem nunca ouviu essas frases? Então vamos lá, o que quer dizer esse Pishogues? Geralmente destina-se a incutir medo e causar terror ao indivíduo, com o intuito de proteger algo ou para que ninguém ouse ultrapassar certos limites. Por exemplo, como está aqui no slide, vocês já ouviram com certeza. Se você quebrar um espelho, terá 7 anos de má sorte. Eles também acreditam nisso. Isso também faz parte do folclore local. E se um carvão saltar do fogo, um fogo ritualístico, por exemplo, você receberá uma visita. Essas são algumas crenças que estão ali inseridas na comunidade irlandesa. Isso mais as antigas, né? Havia muitas crenças na área rural, principalmente, sobre o apaziguamento das fadas e o medo de atrair a má sorte. Então, tudo converge à proteção. No nosso caminho, temos vários artefatos e a gente confecciona artesanatos sagrados com esse objetivo de proteção. Por que se proteger contra as fadas? Né? Elas não são fofinhas? Porque todo mundo pensa nas fadas da Disney. Não, mas não é essa a questão, não, gente. Porque tudo isso veio, lógico, dentro da cultura irlandesa após o cristianismo. Então, o que não é cristão é pagão. E aí a gente apaga, ou pelo menos tenta apagar essa memória, essa memória tradicional. Só que não tem como. E hoje, mais do que nunca, eu acho que essa memória está sendo despertada através de eventos como esse, onde a gente pode compartilhar as nossas pesquisas, os nossos estudos. É importantíssimo a gente focar nisso, no estudo. Tá certo que a gente vai ter que ler de tudo, né? Livro bom, livro ruim, né? Para poder discernir, para poder fazer um comparativo. E assim entender o que essa mensagem, o que nós temos em comum dentro dessa cultura. Porque, óbvio, se não estamos nesse caminho por acaso, é exatamente no ponto onde nós temos afinidade. E então, outro costume que também é muito comum aqui no Brasil é o seguinte: antes de tomar um gole de algum destilado ou qualquer bebida, derramava-se gotas no chão para as fadas, que popularmente conhecemos como o primeiro gole é do santo. Né? Aquele velho, né, golinho que a gente veste ao chão e oferece até como uma forma de apaziguamento. Então, convivemos em paz, aqui estamos e aqui continuamos. Essa é a verdadeira intenção. E essas tradições podem até, algumas, terem sido perdidas. Mas o dito popular é tão forte que às vezes a gente reproduz mesmo sem saber de onde é essa origem. Não que seja todas elas especificamente da cultura irlandesa. Várias culturas do mundo, elas possuem todas essas percepções, né? Todas essas questões. E lembrando que na época dos celtas, eles eram comerciantes. Eles, né, faziam rotas, eles faziam trocas de mercadorias,
e, lógico, trocas culturais. Então, o que servia numa cultura, opa, vamos aproveitar aqui na nossa. Nós também temos esses elementos aqui. Nós também observamos essas questões. E, assim, essa lado das fadas, eu vou mais adiante falar um pouquinho, mas vamos seguir aqui sobre o nosso Pichote. Os Pichotes, eles os Pichotes são formas de maldições no sentido de proteção. Toda a natureza agrícola irlandesa, principalmente a mais antiga, elas eram cheias de crenças e de, como é que eu posso dizer, não só a crença, né, mas de acontecimentos sobrenaturais. Que para nós são sobrenaturais, são extremamente naturais. Essa concepção de sagrado e profano, essa divisão, ela acontece muito com esse advindo do cristianismo. Porque esses povos antigos, tudo era natural, tudo fazia parte dessa grande natureza. Tudo que estava internamente dentro de nós também está acontecendo externamente. Então, é o natural e o sobrenatural conversando constantemente. O profano e o divino que estão sempre se complementando. Então, alguma dessas superstições eram colocadas até em fazendeiros, plantações, no gado e nos ovos. Os ovos eram formas de fazer maldição. Olha só, que coisa. Algumas dessas superstições diziam se a pessoa não está tendo sorte em uma nova casa, por exemplo, era porque um ovo foi amaldiçoado e deixado no local pelas fadas e que não simpatizaram com os moradores. Um paralelo a esse dito popular seria pisando em ovos. Como se eu entrasse no local e não fosse bem recebida. Nem todo mundo vai, às vezes, com a nossa cara, né? A princípio pode ter essa aversão. Então, nessa concepção do Pichote, ele também dizia que as maldições estavam sendo feitas e vindas do outro mundo para cá. Porque está tudo conectado. Então, a fada, né, o ser férico não foi com a minha cara, ele materializa aquele ovo e amaldiçoa esse local, para que nós não possamos habitar. É uma forma de limitar o espaço deles. Na verdade, é nós que estamos invadindo. O ser humano vem com tudo, né? Vai invadindo tudo e esquece que essa terra tem dono. Todas as terras onde nós pisamos hoje já foram habitadas por nossos ancestrais. Dentro do druidismo moderno, nós temos essa visão, essa concepção de ancestralidade muito forte. Quando eu falo as 3 famílias, eu estou me referindo especificamente aos deuses ancestrais, espíritos da natureza que englobam os seres féricos, que também podem ser os deuses, essas divindades, que também podem ser os nossos ancestrais primordiais. E dentro da concepção de ancestralidade, eu ainda tenho outra tríade, os ancestrais de sangue, daqueles aos quais eu herdei as minhas características genéticas e, por estar aqui presente, os ancestrais de terra onde eu nasci, minha terra Brasil, São Paulo, eu tenho essa ancestralidade local. E também os ancestrais da tradição. E aí entra a nossa afinidade de alma, esse chamado que anteriormente eu havia citado. Então, esse pisar em ovos, desse dito popular, olha que efeito psicológico incrível ele cria na pessoa. Então, dizia o seguinte, caso você tenha escutado o estalo de uma casca de ovo sob seu pé, pare e pergunte, quem você chateou? Esse impacto psicológico é a chave para que o Pichote funcione.
O ser humano funciona assim, impressionante, né? Você fala assim, olha, tem uma árvore linda ali na esquina, dando flores, maravilhosa. Tá bom, ninguém dá bola. Aí você fala, nossa, teve um acidente ali na esquina, o carro se arrebentou na árvore. Ah, todo mundo sai correndo para ver. Ô mentalidade que atrai o negativo. Só quer saber das tragédias. Né? Não coloca foco, às vezes, nas coisas positivas. Então, como o ser humano é impressionável, olha que facilidade. Então, esse pisar na casca de ovos, ela pode ser literal. Quem tem esse conhecimento, eu vou jogar uma maldição. Não quer dizer, entendam, que essa palestra é uma apologia a que você saia daqui fazendo maldição no coleguinha. Entenderam? Não é essa a intenção. Conhecimento requer responsabilidade e bom senso. Quanto mais a gente conhece, maior é a nossa responsabilidade. Principalmente quando você tem um chamado e principalmente quando você é reivindicado a um caminho para ajudar outras pessoas. Porque um dia a gente também estava aí perdido, pisando em casca de ovos, pisando literalmente em ovos. Aquela sensação de não ter um pertencimento, de ser diferente. As pessoas que chegam num caminho espiritual nem sempre vêm porque eu levantei hoje feliz da vida, então eu vou procurar uma espiritualidade. Não, geralmente é porque tem algum perrengue para resolver, né? Alguma coisa não está legal internamente, alguma questão que você tem uma percepção extrafísica e nem todos conseguem entender. Hoje em dia é mais fácil, né? Nós temos aí a internet que traz esse benefício de termos acesso às informações, trocar ideia com várias pessoas, tanto aqui local do Brasil como de outros países. Então, é muito fácil entender o que é esse chamado. Por outro lado, o excesso de energia ou a falta é tão prejudicial quanto. Ter excesso de informação não quer dizer que você vai ser mais sábio. Muito pelo contrário, às vezes você está aqui, com a cabeça tumultuada, não tem direcionamento. Então, tudo isso quer dizer o seguinte: quando a gente compartilha um conhecimento, quando a gente compartilha um mito, uma história que seja diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir ou a conviver aqui na nossa terra Brasil, automaticamente nós temos uma mensagem. Porque esse espiritual, essa espiritualidade, ela permeia todas as religiosidades e vai falar especificamente com alguma questão pessoal. Então, aí eu chego nessa cultura céltica. Os celtas eram povos guerreiros. Aí a gente vê literatura que é a tradução da tradução ou que é a visão dos vencedores da história, colocando eles no saquinho dos seres bárbaros e selvagens. Não, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eles não eram bárbaros e selvagens, eles tinham muitas habilidades, eles tinham uma cultura incrível, a parte da religiosidade, nem todas as tribos reconheciam como um druida, e essa terminologia, tanto druida como celta, é mais moderna, né, na concepção de sacerdócio. Então, eles viam esse sagrado de uma forma diferente. E essa característica céltica é muito poética. Eles eram povos que iam à guerra, eram povos bélicos, mas ao mesmo tempo eles eram poéticos. Eles ouviam esse outro chamado. Mas nem por isso eles eram, inocentes, cortaram muita cabeça, empalaram muitas delas, incrustaram em achados arqueológicos, hoje como a gente vê, crânios incrustados em colunas.
Então, quem era esse povo mágico, esse povo incrível, que sabia cantar seus mitos, que tinha a poesia como uma forma de arma, uma poesia, ela tinha essa característica de abençoar e de amaldiçoar, satirizar, acabar com a reputação de uma pessoa. Então, olha que arma forte. E tudo isso mexe onde? No psicológico. E que está inserido nessa questão do folclore local. Hoje, basicamente, eu não vou focar nas questões antigas, pré-cristãs, anterior ao cristianismo. Hoje eu vou focar nessa era moderna, onde todo esse popular, essa mentalidade preservou essas características, que são célticas, que são inerentes a esses povos, essas várias tribos. Então, imagina como é que é a cabeça da pessoa que passou e ouviu um estalar de casca de ovos. Agora, vocês me falem o seguinte: vocês vão fazer as celebrações de primavera, vão enterrar seus ovos. E assim como eu, você consegue, no seu jardim, pisar bem em cima do local que você enterrou. E aí, o que você faz? Nossa, peguei uma maldição. No sentido assim, incomodei o Xi, a nossa paisagem local, os nossos seres locais, os féricos. E agora? E agora você, na mesma hora, você pede desculpas. Uma coisa, você entrou no lugar assim, toda estabanada, empurrou alguém, pisou no pé. O que você faz? Pede desculpas. Lógico que esses seres têm uma personalidade diferente da nossa, eles não são seres humanos. E aí, você vai fazer oferendas de apaziguamento. Aí, nessa hora, você fala, ai, Rowena, você está viajando, né? Agora não vou ter que fazer oferenda para tudo, sim? Você está numa religiosidade que acredita nessa interação entre os mundos. Então, seguindo adiante aqui no nosso slide, nós temos aqui uma referência ao historiador e conferencista Thomas Walters. Ele escreveu um artigo muito interessante que depois eu vou disponibilizar no vídeo, falando exatamente sobre a maldição irlandesa e a arte da magia, que relata exatamente essas práticas, né, essa interação entre os mundos. E de onde vem o tal do mal olhado. Tudo que a gente, às vezes, fala popularmente também está inserido na outra cultura. Sabe aquela pessoa que entra na sua casa e fala, nossa, amiga, que planta linda. Aí ela vai embora, a planta, coitada, morreu. Então, é um olhar carregado. A gente diria que é um olhar de Balor, né? Nos mitos irlandeses, avô de Lu, que durante as suas festividades, que rege ao final da colheita, o que nós temos que fazer? Protegê-las do mal olhado, do olhar de Balor. É uma analogia até à própria natureza. No momento que essas colheitas estão no momento exato de colher, pode vir uma chuva, pode vir um sol escaldante e pôr tudo a perder. Agora, nem tanto, né? Porque nós temos uma tecnologia que produz praticamente tudo o ano todo. Só que na época dos celtas, não, né? E aí a gente vai para as nossas superstições, para fazer o quê? Para colocar um apaziguamento para essa natureza local, para que eu possa ter a minha colheita preservada. Para não receber qualquer tipo de maldição, é preciso o que você tem que fazer no exato momento? Cancelar. Hoje em dia a gente ouve isso, né? Quando você tiver algum pensamento negativo, na hora fale cancelado, cancelado. E a gente acha que isso é tão moderno, isso é tão atual, isso é tão quântico.
Não, isso daí é prática existente há muitas gerações. Então, cancelar rapidamente qualquer maldição. Fazendo o quê? Proferindo uma bênção. Para anular algo negativo, eu preciso substituir por uma atitude positiva. Então, entenda que toda essa analogia mitológica, folclórica, ela serve para nossas práticas diárias, para nossa vida no geral. Eu não estou falando de uma religiosidade morta, eu estou falando de uma religiosidade vívida, que nos ensina constantemente. A gente só precisa apurar os olhinhos para ver, né? Está ali dentro, debaixo do nariz. Então, em gaélico se diz Angus Cross Home, que traduzido diz eu cruzo você, ou eu benzo você. Olha como está tudo interligado. É uma característica, óbvio, que vem do cristianismo, mas o cristianismo, ele não está aí há 10 mil anos, né, gente? Anterior a isso, o que a gente tinha? Né? Eu cruzo você, eu te benzo. De onde vem todas essas concepções? Vamos aqui seguir e esmiuçar um pouquinho essa ideia. No folclore irlandês, a cruz solar é associada a Brígida e que inspirou a confecção dos demais talismãs de proteção feitos durante os grandes festivais do fogo. Se a cruz solar é anterior ao cristianismo, e eu cruzar, né, benzer o outro, me faz pensar que não é uma característica apenas inserida nessa era moderna e contemporânea. Ela é muito mais antiga, essa simbologia. Aliás, a simbologia, e eu digo assim, os símbolos no geral, eles despertam o nosso inconsciente. Em algum momento você já viu o Triskel, você já viu símbolos que mesmo antes de você estar no caminho, você olhava e falava, nossa, parece que eu conheço esse símbolo. Ou desperta um sentimento positivo. É algo que você não sabe explicar, mas ali é uma chave que abre esse teu inconsciente, que faz você pensar fora da caixinha. Puxa, eu acho que tem algo diferente aí. Sim, e tem. Ui, como tem. Então, de acordo às especialistas Nora Chadwick, Annie Ross e Miranda Green, elas nos dizem que, apesar das comunidades serem isoladas nos países antigos, vários costumes puderam chegar até nós, que foi preservado nesse folclore, principalmente nos objetos sagrados, na confecção desse artesanato sagrado que a gente faz durante esses grandes festivais. Então, quem são esses festivais aos que estão chegando e não conhecem? Vamos ver. Além das fontes clássicas, dos textos mitológicos e do folclore local, mesmo com toda a influência cristã, essas festividades foram preservadas, apesar de algumas tradições utilizarem nomes diferentes para os seus festivais. Por exemplo, o nome de um festival não necessariamente precisa ser igual no país de Gales, a Gália, o seu Tíberos, eles tinham a mesma percepção daquele momento, mas com nomes diferentes. Como nós estamos especificamente falando da cultura gaélica e os costumes da Irlanda, o que nós temos durante essas festividades durante o ano? Em Imbolc, que é a festividade de Brígida, a gente faz a confecção da cruz de Brígida, exatamente com o objetivo de proteger o lar. Como eu havia falado, nós estamos iniciando, né, uma nova jornada. A primavera abre um novo ciclo, onde eu estou saindo da parte escura do ano, né, do tempo frio, ainda estou nessa transição, rumo à parte clara, né, onde os dias serão maiores
que à noite. Existe todo um contexto nessa transição? Sim, com certeza. Por isso, a gente faz a cruz de Brist. Em Beltane, a gente faz a cruz de Rohan. Rohan é uma madeira sagrada, uma árvore orgânica, e nós não temos, né, a sorveira brava aqui no Brasil. Pode ser que tenha, lógico, alguém pode trazer, plantar e ela vai se adaptar, mas não é uma árvore nativa, como acontece na Europa. Então, lá também esse costume, durante a entrada do verão, nós vamos fazer o quê? Uma proteção, porque são grandes festivais de fogos, que a gente diz que onde os portais entre os mundos, eles ficam assim muito escancarados, né? A sensibilidade fica muito aflorada, principalmente em Beltane e Samhain, que são momentos muito marcantes, onde esses seres mágicos, onde essas criaturas do outro mundo transitam. Então, todos esses artesanatos sagrados, assim eu estou nomeando para facilitar, são objetos de proteção. Com Nassá, nós fazemos o nó da colheita. Em Samhain, o Paschal, que está aí no slide. E esse é o que eu confeccionei este ano. Nós tivemos uma atividade onde pudemos praticar a feitura desse talismã muito fácil. E entendo que esse objeto ele está em outras culturas também. Vocês podem conhecer como o olho de Deus, né? Exatamente para fazer o quê? Tirar o mal olhado. Não é? Olho de Deus, olho de Valor. Vamos proteger nosso lar, nossa casa, nosso gado. O gado no sentido o sustento, a parte profissional. Então, todos eles estão no contexto das proteções. Precisa fazer? Precisa. Importantíssimo. Vocês estão, mais uma vez eu vou falar, numa religiosidade, ou quem está chegando, que é vívida. Você precisa praticar, experimentar, sentir. Então, eu incentivo muito as práticas devocionais no lar. E não adianta nada você, né? Eu sou druida. Uhum. E daí? O que você faz? O que você pratica? Às vezes você não consegue ajudar nem a você mesmo, você já está na pretensão de querer ajudar o outro, né? Porque acho que é mais fácil do que encarar você mesma, né? Encarar suas sombras, encarar seus medos, e entender que a gente vai interagir com esse outro mundo. A gente interage constantemente. Consciente ou inconscientemente, nós estamos interagindo. Então, este amuleto, essas proteções, esse artesanato sagrado, ele vai delimitar o meu espaço. Ok, eu tenho um Xi que tem afinidade a minha pessoa, mas eu vou ter um outro Xi que não vai ter essa afinidade. Aliás, eu nem gosto da minha cara, né? Já começa daí. Já tipo assim, criatura, então, eu cheguei aqui primeiro, sabe? Então, tudo isso é feito nesse sentido. Aqui eu trouxe para vocês visualizarem por que começou tudo na cruz de Brist. Então, vamos pensar. Se eu tenho lá, nos tempos antigos, os costumes locais. Quando foi cristianizado, eles colocaram tudo na caixinha, principalmente lá na Irlanda, São Patrício, Santa Brígida. E como é que esse artesanato poderia sobreviver? Principalmente com Brígide. Ela é uma divindade que foi aceita no cristianismo. Inclusive, agora, na Irlanda, é um dia considerado um feriado sagrado, é um dia especial, dedicado a ela. Olha como esse despertar local está forte. Olha que incrível a gente perceber que lá eles estão conseguindo enxergar coisa que às vezes nós aqui já percebemos. Isso também se refere aos nossos povos nativos. Precisamos olhar para eles também,
eu acredito que assim como a gente cultua as divindades irlandesas, né, tem essa afinidade a esses povos, eu posso ter povos de lá que também, como a gente sabe que teve várias pessoas que resgataram, às vezes, a memória que estava adormecida da nossa terra. Então, tá tudo certo. Então, Brígida, como tinha essa força, essa popularidade, ela era top, né? Então, ela podia. E aí começou a fazer todos esses amuletos, a resgatar essas proteções que estavam inseridas e estão inseridas nos grandes festivais celtas. Então, todas essas formas são variações da própria Cruz de Brígida e que ela resgata o momento que eu estou vivenciando. Né? Então, desde da cruz de 4, né? 4 pernas, 4 pontas, a cruz de 3 pernas, que faz o movimento das tríades, que lembra o Triskel, que está inserido também até a própria bandeira da Ilha de Man, onde tem referência a Mana, né? Um símbolo que abre esse portal ao outro mundo. Ele traz essa proteção. Então, temos ali o número 7, o nó da colheita. Eu acho que esse seria um pouco menos conhecido. Não são todos os locais que fazem esse nó da colheita, mas é uma prática que eu sugiro que vocês pesquisem e utilizem nas suas casas, nas suas práticas pessoais. Entendo que, apesar de estarmos todos numa comunidade, nossas práticas são individuais. Eu tenho que praticar em comunidade, aprender a conviver com essa comunidade, mas também eu tenho que estar atenta às minhas práticas, ao meu momento de vida. Isso é importantíssimo. Vamos aqui dar continuidade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no chat, vocês vão me chamando aqui a atenção se precisar interagir, porque eu, quando me empolgo, eu vou, né? Eu engato uma primeira e vamos que vamos, né? Já perceberam. Então, vamos dar continuidade na questão das referências. Eu trago aqui na apresentação um pensamento de Maria Gabriele Vauzien, que é uma das pessoas que trouxeram aí as danças circulares. Olha, é um resgate de culturas também, de povos. Uma senhora de mais de 70 anos e está aí nativa. E ela fala o seguinte: o símbolo da cruz e da roda representa o trajeto solar ao longo do ano. Nas cruzes irlandesas do início da era cristã, o símbolo da cruz solar se liga ao símbolo da árvore do mundo, através do qual fluem os fluxos de luz e da vida. Então, o que quer dizer tudo isso? Olha como é que incrível como tudo se conecta. Eu tenho a cruz, eu tenho a roda, eu tenho as duas conexões, o movimento, a cruz na proteção, a roda é o círculo sem fim, que representa a luz solar. E no centro dessa questão está quem? A grande árvore do mundo, a grande árvore da vida. As árvores desempenham um papel muito importante nas fontes iconográficas e na literatura, no geral, falando sobre os povos celtas, né? Em todas as regiões, temos aí essa referência à árvore. Seja na cultura irlandesa, na galesa, na Gália, né? Atual França, aos celtíberos, a outras tribos celtas, eles tinham essa visão do sagrado, né? Alguns deuses podem ser vistos como ancestrais desse povo e que habitavam esses locais tutelares e tinham também a representação divina, né? Ou a própria árvore representava a deidade. Não é que a árvore tinha só essa representação. Na concepção céltica, ela era a própria divindade. Nós temos essa referência dos textos clássicos que falam da transmigração das almas.
né? Esses seres, eles habitam nos 3 reinos. O céu onde nós temos o cosmos, a terra, onde tem a nossa ancestralidade, aos seres do Xi, que estão ligados aos espíritos da natureza também. Então, tudo se complementa nessa tríade. É como se eu traçasse aqui um triângulo, né? Eu tenho essas pontas desse triângulo e ao centro, essa grande vila, essa grande árvore do mundo. Então, curiosamente, se formos analisarmos o costume de outros povos, veremos que os celtas, como havia falado, não eram os únicos que utilizavam esses objetos como forma de proteção, né? A proteção energética, tanto para casa como para a família ou para a comunidade. Tudo isso tinha esse contexto sobrenatural. Então, baseado nessas atividades tradicionais da confecção do artesanato sagrado, que faz parte, né, dessa nossa concepção moderna, ela vem dessa tradição mais antiga. Exatamente para conservar o que era importante lá naquele tempo e continua sendo importante no momento presente, que é a proteção contra influências negativas, criar riqueza, atrair bênçãos de prosperidade, saúde e paz. Então, eu diria que é mais do que natural sermos prósperos, sermos ricos, não só materialmente falando, né, de conhecimento, de amor, de parceria, de trocas, né? Nem tudo nessa vida são flores, a gente sabe disso. Mas nós temos ferramentas para adquirir essa força para transitar nas dificuldades. Então, tudo isso é com esse objetivo. Toda essa feitura desses amuletos é com esse objetivo. Então, eu abençoo, eu consagro esse amuleto num ritual, num festival, porque um amuleto é só um amuleto, um objeto é só um objeto. Quando eu coloco uma intenção, quando eu consagro ele a uma divindade, então sim, aí ele vai tomar uma outra forma. Percebe? Então, tudo isso é feito durante as nossas práticas. E a maldição, onde que ela se encaixa em tudo isso, né? Esse pichá, ele existe, mesmo a gente não sabendo, mas ele está aí, né? Então, não pisem ovos, se pisar, revertam a maldição em bênção. E a maldição, ela serve para outras questões também. Amaldiçoar no sentido de proteção. Parece estranho, né? Soa estranho a gente falar que vai maldizer para proteger. Mas isso, na nossa cultura, fica um pouco estranho. Para eles era uma coisa normal, né? Eu vou amaldiçoar a doença, porque eu quero abençoar a minha saúde. Então, temos que olhar com uma outra percepção, entender além das palavras, sentir a cada momento o que esse caminho tem a nos ensinar. E o aprendizado é constante. Tá? Nós estamos aqui ensinando e aprendendo constantemente. Então, não adianta, né? Às vezes a gente chega, opa, eu quero me tornar druida. Quanto tem que estudar aí? Bom, tem data para começar, mas não vai ter fim nunca. Percebe? Se você procura uma religiosidade por conta de um título, sinto muito te dizer, mas esse é um caminho que está sendo reconstruído, está sendo vivenciado, testado, aprimorado dia a dia. Nós temos fontes que foram deixadas tardiamente, traduzidas, que são, óbvio, cheio de referências cristãs. Ela tem ali uma base. Seria até incoerente tentar tirar toda essa influência, porque foi construída em cima da percepção da pessoa que vivia naquela época. Então, o observador, assim como todos o caminho, né? A gente diz que o druida é um grande observador da natureza. Ele observou naquele momento, naquele exato momento em que ele vivia,
ele captou alguma coisa e colocou nesses textos. Então, nós temos que fazer essa filtragem, mas testar, entender que nossos deuses não são onipotentes, onipresentes, oniscientes. E você precisa, sim, fazer sua comunicação. O que você quer? Então, eu quero prosperidade, eu quero saúde, eu quero tudo de bom que eu mereço. Ah, mas eu não sei o que eu mereço. Ah, sabe sim. É preciso observar a si mesmo, é preciso se autoconhecer. Então, é colocar essas intenções nos seus objetos. Eles vão ficar vibrando ali no local, fazendo essa função para a qual foi programado. Então, olha como isso é atemporal. E como é que a gente faz aqui em relação a esse amuleto no ano seguinte? Nós temos os rituais, eles acontecem, os grandes festivais, quatro grandes festivais ao ano. Entre os festivais, há grupos que celebram os equinócios e os solstícios. Então, o que esses festivais representam propriamente dito? Por exemplo, em Bolk, nós vamos representar o prenúncio da primavera. Então, está começando aquela transição. Aqui no Brasil, a gente não consegue perceber muito essa diferença, né? Porque, principalmente São Paulo, faz as 4 estações do ano num dia só. Mas na Europa, e principalmente naquela época, era bem marcante essa passagem, por exemplo, da primavera para o verão. Então, Imbolc representa o início da primavera. Quando a gente chega no equinócio da primavera, nós estamos no ápice, né? É o ponto máximo. E aí eu vou transitar para o próximo festival, que vai representar aquela questão sazonal. Também eu posso observar no local onde eu habito como é que é o comportamento dos animais, dos pássaros, como é que é a minha vegetação, se é época de chuva ou não. Nós temos indícios e marcadores locais que vão definir tudo isso. E eu estou falando exatamente isso porque quando você se liga a esses detalhes, você percebe que você está inserido nesse contexto. E isso é um autoconhecimento. É importantíssimo a gente ter essa noção. Autoconhecimento não quer dizer que religião é terapia, espiritualidade não é terapia. Algumas questões nós vamos melhorar a nossa percepção, a nossa forma de reverenciar esse sagrado dentro e fora de nós. Mas existem outras questões internas, emocionais, que precisamos, às vezes, de ajuda de outros profissionais para que a gente possa equalizar tudo isso dentro de nós e seguir adiante. Então, agora, vamos falar um pouquinho dessa crença. Como eu falei anteriormente, as fadas nem sempre são espíritos amigáveis. Então, quando eu consigo perceber isso internamente, eu também percebo externamente. Sabe aquele lugar que você chega assim, vou para um parque, vou passar um dia no parque, vou fazer um piquenique. Aí você chega lá, a formiga invade, as abelhas não dão sossego, o pernilongo então parece que vai te carregar. Sinal do quê? Que você não é bem-vindo àquele local. Ou, por outro lado, você não pediu permissão. Lembra que eu falei dessa questão do apaziguamento, desse acordo de paz das oferendas? Então, entra aí. É como você chegar na casa de uma pessoa, você não vai entrando e, né, que nem um trem desinvestado. Você pede licença para entrar na casa da pessoa. A mesma coisa na natureza, no local sagrado. Não é porque a gente adora a paisagem irlandesa que eu chegar lá, chegando, né? Cheguei chegando. Eu peço licença. Quando você não tem consciência do fato, eles até relevam. Agora, quando você é uma pessoa instruída, que tem conhecimento, que já aprendeu o básico, aí não tem jeito. Então, por exemplo, lá na Irlanda, lugares como velhos montes deveriam ser deixados intocados. O ser humano invade tudo, né? E aí não sabe por que acontecem as coisas
ruins na vida. Porque sempre tem um culpado, né? O culpado são os outros. Não, a pessoa não consegue entender que ele mesmo que plantou e está colhendo aquilo que ele fez. Então, nem pense em cortar uma árvore de espinheiro negro ou retirar um galho da árvore das fadas, o espinheiro branco. Uma fada ofendida pode segui-lo por muitos anos, beliscando você em momentos inoportunos, perturbando seu sono com visões estranhas e uivando do lado de fora de sua janela. Aí aquela pessoa que já foi ao psicólogo, já foi, né? Tudo que é religiosidade, não tem paz, não tem sossego. Será que você já pararam para pensar que em algum momento vocês podem ter ofendido o Xi, o sagrado, a natureza? Mesmo inconsciente, a gente faz certas coisas que lá atrás talvez a gente não tivesse essa mesma consciência que temos hoje. Mas a partir do momento que eu lembro desse fato, eu preciso apaziguar isso também. Porque, como eu havia falado, nós temos aí todos os grandes festivais que permeiam os grandes portais de equinócio e solstício. Então, nós somos seres cíclicos, temos fases da Lua, nós reverenciamos a Lua, o Sol, a natureza local, e todo ano a gente vai vivenciar isso. Só que não é uma linha reta, né? Ela é uma espiral, você vai passar em vários pontos em momentos diferentes. E aí, atrás, uns 10 anos lá atrás, né? Você pegou um galho, você quebrou um galho, você fez algo que você não tinha muita noção, né? Você queria levar para casa, você não queria tirar só uma foto, você queria pegar aquela pedra e levar para casa, você não pediu permissão, você não deixou uma oferenda para retribuir o presente. Então, aí você carrega uma maldição. Só viram falar da maldição familiar, aquela coisa que parece que vai passando de geração? Está aí nesse contexto. Então, nesse exato momento, o que eu recomendaria? Uma meditação, esse olhar interno e um apaziguamento. Vai numa natureza, vai num local que a tua intuição estiver te norteando, e lá você vai pedir esse acordo de paz, para que a sua vida possa ser abençoada novamente com sorte, com boa sorte, prosperidade e tudo de bom que todos nós merecemos. Então, aí cessam as perturbações, aí você consegue dormir em paz, você consegue parar de ver aquelas coisas esquisitas, né? A visão periférica, parece que está passando alguém do lado. Tudo isso precisamos fazer uma avaliação. E vamos mais adiante, aqui temos a referência, depois eu vou falar isso para vocês. Tudo o que eu pesquisei e todas as fontes que eu indico que vocês leiam, pesquisem, que vocês vivenciem, tem essa facilidade de todos nós poder consultar alguém que já está no caminho e tirar dúvidas, então eu também me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser colocar aqui no chat para interagirmos, ou se quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar também os meus contatos, as formas da gente conversar, porque essa palestra, assim, eu poderia falar com vocês no final de semana inteiro, porque tem tantas coisas para abordar, eu só dei uma pincelada. E essa pincelada é uma forma também de ajudar vocês a praticarem algo e solucionar questões internas que talvez neste momento vocês estejam passando. Talvez você esteja ouvindo esse uivado do lado de fora da sua janela. E aí você vai falar, mas escuta, Roena, esse folclore é lá na Irlanda, não tem nada a ver aqui com a gente, né? Uhum. Então, vamos ver se não tem nada a ver com a gente. Vamos entender quem são essas fadas. A crença das fadas se refere às antigas divindades irlandesas, ok? Conhecida como as Tuatha de Danann, que, no geral, se pareciam muito com nós, humanos, em tamanho, em forma, exceto porque eles tinham poderes extraordinários, a nossa visão, né? Os poderes divinos. E também porque eles pareciam ser eternamente jovens. Ai, que beleza. Não precisava fazer preenchimento, tudo jovem, lindo.
Porque devia ser assim, né, gente? Chegar numa idade, falar, olha, tá legal, quero parar aí, beleza. Entendeu? Isso também é uma riqueza de espírito. Isso também é eu digo que é uma bênção. Então, o que que acontece? Esses seres, às vezes, eles podiam morrer, né? Nos mitos, as divindades morrem, mas depois elas aparecem em ciclos mais adiante. Então, comprovando a sua existência divina e imortal. E o que é essa questão divina e imortal? Temos aí a questão da morte. Não é fácil lidar com a morte, por mais espiritualizado que sejamos. Então, nas crenças locais irlandesas, também existem algumas questões sobre isso. Por exemplo, quando uma pessoa estava morrendo, todos os esforços eram feitos para facilitar a passagem do espírito para o outro mundo. Pouco antes do momento da morte, as janelas e portas da casa seriam abertas e nenhum presente ficaria entre as pessoas, né, entre a pessoa e as saídas. Espelhos da casa e relógios seriam cobertos. Então aí lembra aquela questão também aqui no Brasil. Bom, não sei se vocês lembram, né? Dependendo da idade, vocês não vão lembrar mesmo. Mas eu, quando era criança, minha avó cobria os espelhos quando chovia, né? Por causa do relâmpago, sabe essa superstição? Eles também têm essa percepção como muito forte na cultura, principalmente com a morte. Essas fadas, para o povo irlandês, são questões sérias, não é brincadeira da Disney de criança, eles respeitam. E, aliás, eu acho que esse respeito precisa ser conservado, porque seus imigrantes levaram na mala suas histórias, seu folclore. E, principalmente, as maldições das mulheres eram muito temidas. Então, temos aí muito a questão local das benzedeiras, né? Temos mais essa percepção do feminino como uma benzedeira. Não que o homem não possa ser, não tem nada contrário a isso, mas as mulheres são vistas dessa forma, né? As que praguejam, as que abençoam, e os seres féricos femininos também. E a gente tem um exemplo da Banshee, né? A Banshee, quer dizer, mulher do outro mundo. Ela traz o presságio da morte de alguém da família, através de um lamento, de um grito, muitas vezes comparado ao grunhido de algum animal selvagem. Então, vamos dizer, mas aqui no Brasil não tem Banshee. Olha, não deve se imaginar que a Banshee seja só um espírito confinado à Irlanda, pois ela é conhecida por seguir suas famílias a outros países do exterior. Então, ela sai da Irlanda na bagagem, gente. Olha que beleza. Então, para fechar a nossa palestra, eu gosto sempre de trazer uma historinha aqui para contar para vocês e exemplificar essa Banshee. Então, depois dessa história, vamos ver se para essa questão que eu já ouvi dizer aí de culto ao Banshee. Não, ser férico, os seres do Xi, a gente cultua, a gente respeita. Né? Sim, cultuamos as divindades, mas aquelas que são amistosas à nossa energia, ou que nós temos afinidade. Aos ancestrais primordiais que nós temos afinidades, assim como os nossos ancestrais de sangue. Você vai falar assim, ai, nossa, agora eu vou ter que cultuar, né, antepassado, não sei nem de onde eu vim. Às vezes a pessoa foi adotada, não tem nem referência. Não, você vai cultuar um antepassado de afinidade. Aquele antepassado que você respeita, que você reconhece como uma pessoa de valor na tua vida, uma pessoa de honra. A honra é muito forte na caminhada druídica, nessa espiritualidade céltica. Então, vamos à historinha para fechar a nossa palestra. Havia um grupo de visitantes que estava reunido no convés de um iate particular, em um dos lagos italianos no século XIX. Durante uma
pausa na conversa deles, um coronel disse ao proprietário do iate: Conde, quem é aquela mulher que você tem a bordo? O conde respondeu que não havia ninguém, exceto as damas presentes. Mas o orador protestou e, de repente, com um grito de horror, colocou as mãos diante dos olhos e exclamou: Oh, meu Deus! Por algum tempo, ele foi dominado pelo terror. E, finalmente, relutantemente, ele olhou para cima e exclamou: Oh, deuses! Graças aos céus, ela se foi. Aí, o conde, né, o dono da embarcação, perguntou: o que foi isso? Aí ele disse: ela estava com capuz verde à moda irlandesa. A sua descrição corresponde a Banshee, ao qual o conde foi falando, né, depois desse susto, de ter visto esse ser, comentou com o dono da embarcação. Meu bisavô serviu a brigada irlandesa e, em sua dissolução na época da Revolução Francesa, teve a sorte de escapar do massacre geral de oficiais, em companhia de um O'Brien. Fugiram através da fronteira e se estabeleceram na Itália. Mas, apesar de tudo isso, somos irlandeses. Somos Irish nativos. E o que exatamente isso significa? Gritou o coronel. Significa que é um aviso de morte de alguém muito próximo a mim, o conde respondeu. Peço aos deuses que não seja minha esposa ou filha. Mas, por fim, não precisava nem ter se preocupado, pois teve um ataque cardíaco 2 horas depois de ver a Banshee. E assim termina a nossa historinha da Banshee. Entenda que Banshee não é para cultuar, Banshee é um ser férico, ela pode até pertencer a uma corte de divindades que vem com essa função de avisar a morte de um ente querido, isso quando não a própria pessoa. E todas essas concepções de fadas, puxando um pouquinho mais aí para as árvores, que é o chamado mesmo do meu caminho, uma forma que eu também tenho de prática devocional, do estudo do há muitos anos, a gente começa a entender que o espírito dessas árvores falam conosco e, às vezes, quase sempre, um espírito férico habita nelas. Então, se nós temos a Banshee, nós temos outros seres amistosos a nós, mas também temos os que não são amistosos. Para fechar essa questão da árvore, as fadas nem sempre são espíritos amigáveis, como eu já havia comentado. Lugares como velhos montes, que possuem essas árvores todas no local, elas devem ter sua memória respeitada, devem ser reverenciadas, às vezes serem mantidas intocáveis. Então, por exemplo, tem um costume na própria Irlanda de pendurar fitas nas árvores. Olha que interessante, algo que eu li nessa pesquisa que eu fiz. É importante não confundir uma árvore de fadas, né, com as que penduram aqueles panos, porque na visão das fadas isso pode ser desagradável a seus olhos. Então, no momento que nós temos essa conexão visual, esse sentir com o outro mundo, é preciso também se proteger, porque às vezes vamos ter só uma desavença com o ser férico, outras vezes realmente um prenúncio da partida ou do ente querido ou da própria pessoa. Então, respeitar os limites desse outro mundo é sempre muito importante. Pedir licença, fazer acordos de paz através de oferendas. E aí vocês vão me perguntar, mas o que eu ofereço para esse Xi, para esses seres féricos que acompanharam as famílias nas suas bagagens e que hoje estão presentes porque temos afinidade com essa religiosidade?
vocês vão oferecer aquilo que elas gostam, né? Você não vai oferecer uma visita que vem à sua casa algo que ele não goste, né? Então, é isso. Você vai oferecer o que é costume local: leite, mel, frutas. Na nossa terra, o tabaco. Oferecer para selar um acordo de paz. Então, eu te respeito, você me respeita, e assim há paz entre o caos e o cosmos. Vamos realmente agora pensar, meditar a respeito de tudo que foi falado. Eu espero que vocês coloquem em prática, vocês tirem dúvidas, vocês questionem tudo e vivenciem para entender que esse sagrado conversa com nós constantemente. Para encerrar, eu trago aqui a poesia. Então vamos lá. A maldade toma conta de corações endurecidos pela ganância desenfreada e o egoísmo, onde o apego alimentado por desatinos e efemeridades traz o esvaziamento dos seus próprios possuidores, transformando e deixando-os treslocados e em desequilíbrio. Esmaga o ser, mas as escolhas estão em nossas mãos. Que a sabedoria lhe conduza sempre, trazendo aquilo que você escolher. Que a felicidade lhe visite com frequência, que a empatia esteja ao seu redor. Que a justiça esteja em seu peito, que a força lhe permita a construção de sua caminhada. Que a sua fé seja o seu escudo e a sua espada. Que o amor verdadeiro lhe cubra com as bênçãos da luz divina. Que assim seja. Gratidão, Sani. Gratidão a todos os participantes. Como eu havia aqui já acessado, todas as referências estão nesse slide, de livros, sites que foram acessados. A referência das imagens de Brian Freud, que tem essa inspiração dos seres féricos, que às vezes não tão fofinhos, mas representados na sua arte. A arte poética, a arte em si eleva a alma e traz essas bênçãos da conexão que nós tivemos através da poesia. E também eu sugiro que todos busquem este momento interior dessa inspiração, que ela possa se manifestar no caminho de cada um de vocês. Aqui também temos mais adiante, onde vocês podem me encontrar, no site templodiavalon.com.br, as mídias sociais, Templo de Avalon, Facebook, o Instagram, Valéria.Rovena, Twitter, Templo de Avalon. E agradeço aqui imensamente, assim como iniciamos, agora encerramos essa jornada rumo às nossas raízes ancestrais, aos deuses e não deuses. Leon-Chi. Assim seja. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, Rovena. Maravilhosa essa palestra. Você está conseguindo ver aqui as perguntas do pessoal? Não, vou acessar agora. Aqui do lado, acho que do lado da sua tela você consegue ver ali, tem uma... Deixa eu ver. Comentários. Comentários. Isso, só clicar em comentários. A pessoa é aquariana, mas é lerdinha, às vezes atrapalhada. Esse aplicativo é novo, né? A gente ainda está... Que bacana. Deixa eu ver lá no início. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada. Deixa eu ver. Vai ficar gravada, assim, a palestra, né, Pedro? Sim. A gente vai gravar e depois a gente vai disponibilizar normalmente para todo mundo. Uhum. Acho que tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. O Léo, acho que é o Léo, Uhum. Tem mais perguntas, vamos ver. O Léo pediu para você falar um pouco de culto sobre o antepassado, mas acho que chegou a falar, não? Falei um pouquinho. Tem uma dúvida do Natan. Poderia falar sobre o culto dos antepassados. Então, só dando uma pincelada ao que eu havia falado dentro da nossa tradição, a gente tem essa referência
aos antepassados de sangue. Né? Então, temos nas nossas práticas, no nosso altar, a gente coloca oferenda, alimento, para esse antepassado, quando a gente está celebrando principalmente Samhain. Então, assim, você vai colocar o alimento que a pessoa gostava, né? Você vai lembrar do seu avô que partiu, sua avó, ou alguém querido, e vai colocar e oferecer isso. No dia a dia, você também pode oferecer, e essa prática aí, ela está direcionada aos ancestrais divinos. Então, espero ter respondido. É uma prática que cada grupo tem uma forma de fazer, tá, Léo? Dentro do druidismo, nós temos várias tribos, várias formas, eu digo tribos, clãs modernos, contemporâneos. Assim como no passado as tribos célticas tinham as suas formas de cultuar o sagrado, nós também temos nossas diferenças conforme a nossa tradição, né? Se eu sigo a Irlanda, se eu sigo a tradição mais gaulesa, enfim, está ligado a tudo isso. Né? Então, essa é a minha percepção, a minha palestra, ela vai trazer fontes para que vocês possam estudar e compor suas práticas pessoais. Nathan tem uma dúvida referente à interação mágica com os seres da natureza. Certo que devemos ter respeito e cuidados à magia cerimonial, magistas como Eliphas Levi e Papo sempre recomendar o uso. Perfeito. Por isso que eu digo, tem que ler tudo, gente. Vocês precisam ler tudo, não fica só no quadradinho, tá? Amplia essa mente e vai lendo, e vai filtrando, e vai entendendo que essas pessoas que passaram nessa época medieval, essas épocas mais atuais, eles vivenciaram isso e trouxeram essas suas experiências até nós. Então, é isso, né? Os seres que estão ao nosso entorno nem sempre são amigáveis, é como pessoas, né? Nem todo mundo vai com a nossa cara. Um pouco mais, eu diria, porque eles são temperamentais. Entendeu? Então, é importantíssimo essa interação, sim. Deixa eu ver, o Nathan fez outra pergunta. O uso de pentáculos para proteção. Qual a melhor forma para lidar com esses seres em uma visão druídica? Então, a gente tem que entender que, apesar de todo o conhecimento, nem tudo cabe dentro da cultura. Então, por exemplo, se eu tenho uma prática na Umbanda, eu tenho uma reverência ao orixá, não dá para trazer na prática druídica, entendeu? Não dá para eu colocar no meu quadrado um orixá. Eu tenho que ter esse respeito às culturas. Bem no início, quando eu falei exatamente da cultura vívida, porque os irlandeses estão vivos, os africanos também, existe tudo isso acontecendo full time, nós estamos aqui, eles estão lá, né? Esses seres estão interagindo conosco. Então, o que eu diria desses pentáculos? Se você tem essa prática pessoal, tá tudo certo, tá tudo ok, você pode continuar praticando, mas não dá para trazer dentro, por exemplo, de um rito druídico. Aí a gente vai acessar as informações da nossa cultura, entendeu? Eu posso, mas e se eu for trazer para o nosso culto um oráculo, o tarô, por exemplo, as runas? Ok, os oráculos são linguagens universais, eles não são ferramentas de culto. Então, tudo aquilo que está inserido no culto, ele deve permanecer o mais próximo possível da cultura que nós estamos reverenciando. Tá bom? Então, mais ou menos isso. Obrigada. Quero saber, Marcos, se há alguma forma de identificar, lidar com maldições já feitas por outras pessoas contra nós ou contra locais. Sim, é o que eu havia falado. Você, Marcos, tem alguma questão, às vezes, na família que se repete. Sabe aquela... Você fala, não é possível. Ou na sua própria vida, né? Que você fala assim, nossa, eu estou vivenciando a mesma situação. Parece que estou andando em círculo. Se você já investigou todas as outras situações, resolveu tudo isso de uma forma, né, de consultório, fui a um psicólogo, né, e não resolveu, então com certeza você tem uma maldição. Aí entra o que? A ferramenta da meditação.
Meditar é importantíssimo no nosso caminho. Aí você vai falar, mas eu não gosto de meditar, Rowena, ficar sentadinha lá, né? Ou quietinha. Eu sou uma pessoa inquieta. Meditação ativa é para isso. Então, você vai pôr foninho de ouvido, coloca lá uma música que te dá um bem-estar, né? Tal como um mantra, a auem, algo que te faça centrar no momento presente. E vai caminhar, vai correr, vai pedalar, vai nadar. Gente, tem coisa mais incrível quando você mergulha numa piscina e você sente aquele silêncio, aquela paz. Vocês já sentiram isso? Você entra no centramento. E meditação é isso, é centramento. E lá naquele seu momento sagrado, você vai perguntar: onde está essa maldição? Vai vir a vozinha da intuição, vai te mostrar certinho onde está. Aí, como você vai lidar? Abençoando, fazendo oferenda, entendeu? Fazendo vários movimentos para que isso se dissolva na linha do tempo e transforme a maldição em bênção. Funciona? Funciona, tá, gente? Canso de ver isso acontecer e é uma das coisas que eu também trabalho em mentoria. Léo, obrigada por responder. Obrigada a você, gente. Etienne falou que meditar é o caminho. É o caminho. Olha, eu espero que tenha respondido todas as questões. Desculpe, porque eu fico tão empolgada, tão elevada no tema, que eu praticamente mergulho no outro mundo. O Nathan falou que a pergunta saiu cortada para você. A gravação está cortando? Alguma coisa? Não, pode aqui ser está perfeito. Nathan, pode ser a sua conexão. Qualquer coisa, depois assiste esse finzinho da palestra quando tiver o link disponível, ou pode me mandar a mensagem via Facebook, Instagram, que eu respondo com todo prazer. É muita coisa, né? Eu sinto assim, como eu estava iniciando. Eu falo que no caminho eu tenho 3 pessoas que eu admiro muito nessa caminhada: Beloesos e Sanos, Wallace William e Marcelo Currula. Porque é isso, nós estamos aprendendo e ensinando constantemente. Mais uma vez, obrigado. Gostei muito da sua palestra, como sempre, né? Obrigada. Tá. Gratidão. E é isso, pessoal.